Acho que vou ter que comprar uma raquete daquela, né? Elétrica. Amados, nos tiraram de uma religião e nos colocaram em outra. Eu falo isso com conhecimento de causa, porque eu estou vivendo na minha vida um despertamento e quero passar isso para você. Nos tiraram do catolicismo e nos colocaram no meio evangélico ou protestante. E, infelizmente, nós somos treinados a apenas mudar de doutrina. Sim ou não? Porque a maioria dos crentes hoje continuam com o mesmo pensamento de quando era católico. Que quando era católico, se uma vez na missa estava bom, não é assim? Não é assim? E hoje não é diferente. Eu louvo a Deus porque está havendo um despertamento. O fato de você estar aqui é um despertar de Deus. Para quê? Para você, de fato e de verdade, conhecer ao Senhor Jesus e mergulhar nele. Amém? Esse mergulhar deve acontecer na nossa vida. Então eu quero tirar você da religião em que nós fomos inseridos. Se você, Yuli, por gentileza, coloca na tela assim para mim. Não posso apenas trocar de religião. Primeira coisa, que nós precisamos entender, que mergulhar em Cristo ou servir a Jesus é diferente de você apenas mudar de doutrina. Porque a tradição no meio protestante também é muito forte, querido. E a tradição nos impede de conhecer a Cristo de fato e de verdade. Eu não vou falar para você sobre quadrangular, não vou falar para você sobre a Assembleia de Deus, ou qualquer outra denominação, mas vou colocar num pacote completo. Por quê? É óbvio que toda organização, vamos assim dizer, toda empresa, toda ONG, né, precisa ter regras, precisa ter as suas regras, precisa ter os seus estatutos, suas ordenanças, né? Mas, no que diz respeito a Jesus Cristo, nós precisamos fazer o que Ele mandou fazer. E uma vez que nós viemos do catolicismo, há um problema na nossa mente. Porque no catolicismo a gente escutava o padre falar e acreditava nele, sim ou não? Hoje no meio protestante, a maioria das pessoas ainda, infelizmente, vivem assim. Elas ouvem o pastor falar, por exemplo, quer ver? Só uma coisa aí, fecha a Bíblia, você que está com a Bíblia aberta. Fecha a sua Bíblia. A maioria das igrejas falam assim, a maioria, fala assim, vamos ler o versículo tal. Aí você lê o versículo tal lá com o pastor, sim ou não? Aí o que acontece? Fecha a sua Bíblia. Vamos orar. Aí você abre os olhos depois da oração, olha para mim. Aí a maioria dos pastores começa a falar um monte de coisa e poucos explicam mais raso, assim de uma forma rasa, aquele versículo que leu ou aquele texto. Aí o que acontece? Você com a Bíblia fechada, muitas vezes você não vai conferir. E você não conferindo, você acaba ficando igual ao católico. Você só mudou de cadeia. Né? Porque todo fugitivo é assim. É só alguém que troca de cadeia. Eu não quero que você troque de cadeia, eu quero que você mergulhe em Cristo. É diferente. Por quê? Amados, quantos de nós aqui aprenderam que Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo? Levanta a mão. Porque isso nos foi pregado. O pastor, com muita eloquência, né, com aquele desejo de pregar a palavra de Deus, diz, e Elias foi levado ao céu numa carruagem de fogo. Mentira. Tem muitas coisas que nós acreditamos, mas que não são verdades. Outra coisa, outra questão que eu já mostrei para vocês aqui. Quem foi criado primeiro? Ah, foi o homem. Mentira. É só ler o texto. E outras coisas mais, né? Que nos foram colocadas, mas não nos ensinaram a ler a palavra de Deus. E para nós, não devia falar isso, mas daqui a pouco eu vou falar. Nos foi ensinado a apenas trocar de cadeia, mudar de doutrina. Jesus Cristo não é uma doutrina. Escreva aí para mim, põe na tela. Jesus Cristo não é uma doutrina.
Jesus Cristo não é uma doutrina. Porque nos fizeram pensar. Por que eu falei que nós só trocamos de doutrina? Porque no catolicismo são os dogmas romanos, sim ou não? Adoração, oração, aquelas rezas, tudo que a gente fazia. Aí nós viemos para o protestantismo, eles nos ensinaram a ler a Bíblia, sim ou não? Sim ou não? Nos ensinaram a ler a Bíblia, mas não nos permitiram pensar naquilo que estava escrito. E nos ensinaram a ler a Bíblia de uma forma correndo. E quando você lê alguma coisa correndo, nós já provamos aqui no discipulado que é terrível. É terrível, você perde o sentido de muitas coisas que nos é ensinado na Bíblia Sagrada. Porém, eu vou te dizer algo aqui que vai chocar a sua vida. Vai ficar gravado, né? Então escutem em alto e bom som. Nos foi ensinado, nos tiraram dos dogmas romanos e nos enfiaram a Bíblia. E pasme você no que eu vou te dizer agora. Pasme você. Muitos vão assistir esse vídeo, vão querer falar um monte de coisa a meu respeito, e eu não estou nem aí para o que eles vão dizer, mas vou te falar a verdade. A Bíblia toda não é a palavra de Deus. Não adianta me olhar com essa cara aí. A Bíblia toda não é a palavra de Deus. Irmão, durante muito tempo, nós temos estudado a Bíblia Sagrada e nós temos discutido, estudado sobre isso. E tem muita coisa na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz, em 1 Timóteo, Paulo diz que a Bíblia Sagrada foi inspirada por Deus. Sim ou não? Não tiramos a inspiração porque os 66 livros se completam em si. Porém, para alguém que diz que a Bíblia é inerrante, existem muitos erros na Bíblia Sagrada e nós não podemos passar despercebidos por isso. Se Deus não erra, Deus nunca errou, a Bíblia toda não pode ser a palavra de Deus. Ela foi escrita por pessoas, inspiradas por Deus, porém, quando essas pessoas estavam escrevendo, elas contaram o caos de forma diferente. Porque se Deus falar com você, você pode contar para sua esposa de uma forma. Mas quando você encontrar o seu colega de trabalho lá, você vai contar de outra forma. E aquele colega vai contar para outra pessoa, e vai contar para outra pessoa, e vai contar. Até chegar em nós, quanta coisa foi escondida. Quanta coisa foi misturada, nos foi tirada. Como nós vemos, tem Bíblias que faltam um capítulo quase inteiro. Por isso que eu falo para vocês, tem essa aí, a ACF, Almeida Corrigida Fiel, que é o que de melhor hoje se encontra no mercado. Num preço mais em conta, né? Acho que deve estar custando uns 150, 160 reais. Mais ou menos isso. Amados, e nós precisamos entender isso. Por exemplo, quando você estudou lá no ensino ginásio, né? Ou fundamental, de 5ª a 8ª série, agora tem até a 9ª, né? Mas de 5ª a 8ª série, ou na 4ª série, quem sabe, ou 3ª, não sei. Na minha época foi na 5ª série em diante. Quando você estudou a fundo sobre o sistema solar, o que você aprendeu sobre o sistema solar? Hã? Que Plutão ainda era um planeta, hoje já não é mais. Sim ou não? Quando nós estudamos geografia, nós descobrimos que o Sol estava no centro e todos os demais planetas giravam em torno. Sim ou não? E até hoje não é assim? Sim ou não? Não é comprovado pela ciência? Mas há um texto na Bíblia Sagrada, na batalha que Josué foi enfrentar. Vamos ver o texto? Abra sua Bíblia comigo em Josué. Depois nós voltamos para Atos. Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Capítulo 10. Verso 10. Preste atenção, abre sua Bíblia, você vai conferir comigo. Porque nós temos que parar com esse negócio de Deus disse se Deus não falou. Amém? Isso você só descobre quando você estuda de forma mais profunda a Bíblia Sagrada. Então, tudo aquilo que eu estou estudando,
Eu estou colocando para você aqui, olha para mim um pouquinho. Eu quero que você me escute, mas que você vá para casa indignado e que você comece a estudar a Bíblia. Amém? Que você comece a se ater nesses detalhes. E eu não quero que você engula goela abaixo aquilo que eu vou te passar. Por isso eu quero que você estude. Aqui você está sendo aluno, mas quando você volta para sua casa é que você vira estudante. Porque aí você vai correr atrás de outras fontes, você tem liberdade para fazer isso, não tem problema nenhum. Nós estamos falando de Bíblia e não de teologia. Amém? Olha lá. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeon. E perseguiu-os pelo caminho que sobe de Bet-Horon e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel e disse na presença dos israelitas. Quem é que está falando aqui? Quem está falando? Exato. É Josué quem está falando. O que Josué diz? Final do versículo. O que está escrito? 12. Continua. Irmão, presta atenção. Como é que o sol vai parar se o sol já está parado? Sim ou não? Está vendo? Coisas simples que você já ouviu, assim como eu, várias vezes essa pregação sobre isso. Mas, irmão, é comprovado cientificamente que o sol já está parado. Exato. E agora? Fala que a Bíblia é inerrante. Pastor, então não devo crer na Bíblia? Deve. A Bíblia é o nosso principal objeto de estudo para sabermos mais diante de Deus. Principal impresso, mas nós temos a oração. E a experiência com Deus, através de quando nós obedecemos. O que é a Bíblia então, pastor? A Bíblia é um livro sagrado que contém a palavra de Deus. Mas só a Bíblia não é a palavra de Deus. Diga. Os apócrifos? Sim. Yuli, na verdade, quando Constantino mandou fazer um livro só, ou uma coleção pequena de livros, existiam mais de 3.000 escritos sagrados. Quando ele reúne um grupo de teólogos para fazer, para abranger, estudar todos esses livros e ver quais deles entravam em concordância uns com os outros, ficou esses 66. Só que agora eu estou te provando por um texto, eu poderia provar por vários outros. Por exemplo, a pitonisa de Saul, que o texto bíblico vai dizer que foi Samuel que subiu, mas não pode voltar. E daí? Se a Bíblia diz que ao homem cabe morrer uma vez só, vindo depois disso o juízo. Então escreve isso aí para você não esquecer. A Bíblia contém a palavra de Deus. Diga. Com certeza, e ainda faz hoje. Literalmente. Nosso Deus é top, cara. Então entenda uma coisa. A Bíblia contém a palavra de Deus. A Bíblia toda não é a palavra de Deus.
Os livros entram em concordância por causa da inspiração que o Espírito Santo deu. Ok? Mas as pessoas, quando foram escrever, por exemplo, eu vou pegar o Ezequiel. Aí eu pego, por exemplo, a Yuli, a Valdirene, que estão sempre o Jefferson e a Sueli, e a Carla, que estão sempre nos acompanhando nos discipulados. Ou são os mais curiosos e nos enchem de pergunta, né? Vocês nos perguntam mais. Aí, para vocês, eu já posso falar de um nível. Eu já posso conversar com vocês sobre algo mais caloroso, vamos assim dizer. Mas, para os mais novos que aqui estão, eu tenho que usar uma outra linguagem. E quando eu uso essa outra linguagem, eu escondo deles aquilo que contei para vocês. Sim. Exato. Pela inspiração do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, né? Só que o que nos foi ensinado? Creia na Bíblia de capa a capa, sim ou não? Agora, dá para crer num texto desse que eu acabei de mostrar para vocês? A ciência não é a Bíblia, a ciência comprova a Bíblia. É claro que, naquela época, Josué não tinha o estudo que nós temos. Então, estou mostrando para vocês alguns erros que tem nas Sagradas Escrituras. Não estou desmerecendo a Bíblia de forma alguma, porque a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas nem tudo que está escrito foi escrito com uma inspiração, vamos assim dizer, direta vindo do trono de Deus. Por exemplo, quantas pessoas já chegaram para você, em algumas outras igrejas, que quem sabe você tenha ido, falaram, Deus manda te dizer isso, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, e falaram um monte de coisa que nada aconteceu na sua vida. Então, nem tudo que reluz nem tudo que vem do céu é de... Amém? Então, o que acontece? Nos tiraram dos dogmas católicos e nos colocaram para a doutrina bíblica. Mas deixa eu te falar uma coisa. Jesus Cristo, quando andou nessa terra, tinha a Bíblia? Mas ele já salvava. Aí o que acontece? Nos ensinaram a olhar para a Bíblia e não para Cristo. Por que as pessoas perderam a fé? Porque elas olham para a Bíblia e não para Cristo. A salvação não está na Bíblia, a salvação está em Cristo. Ok? A salvação se dá pela experiência que eu tenho no meu encontro com Cristo. E não com a Bíblia. Quantas pessoas vocês conhecem que leem a Bíblia de capa a capa, mas a vida é uma tribulação? Até o diabo, né, conhece a Bíblia, mas olha como é que é. Agora, quando você tem um encontro com a pessoa de Cristo, aí tudo muda. Por isso, nós vamos começar falando sobre Atos dos Apóstolos. Nós vamos ver a vida do cara que escreveu entre 14 e 15 livros da Bíblia. O apóstolo Paulo, ou Saulo, ou Saul no hebraico. Nós vamos ver como se deu a conversão desse camarada. Aliás, vamos pensar um pouquinho. Quando Jesus se encontra com Pedro, e Jesus faz aquela pesca maravilhosa, e Jesus diz, Pedro, me segue, você vai ser pescador de homem. Pedro se encontrou com uma Bíblia ou com uma pessoa? O que o senhor está sugerindo então, pastor? Que você deve orar mais. Que você deve crer no texto que contém a palavra de Deus, para que ele se revele a você. Porque o Senhor Jesus, o nosso Deus, é muito maior do que um livro. Tem coisa que o Senhor fala ao meio ao seu coração, queridos, que não estão escritas ali. Isso aqui foi escrito, sim, para instrução nossa, para ensino nosso. Mas nós precisamos entender que quando Deus deu a lei para Moisés, Deus deu a lei para uma? Deus falou com uma? Então você acha que Deus não pode falar com você hoje? Só que a sua vida tem que estar em conformidade com aquilo que Deus fala. Porque antes de Deus falar com Moisés, Deus mandou um anjo. Sim ou não? Outra coisa, não foi Deus que falou através da sarça, foi um anjo. E esse anjo ficou com Moisés até o dia que ele morreu lá em cima do Monte de Nebo.
Está escrito na Bíblia. Então, olha só, quantas coisas nos foram faladas que nós mergulhamos na Bíblia, não porque a Bíblia, porque a Bíblia, porque a Bíblia. Não, mas espera aí, a pessoa... Aí inventaram uma teologia. Eu estou falando para você de Bíblia. Inventaram uma teologia. O que a teologia faz? Confunde a nossa cabeça. A teologia tenta explicar Deus e ninguém explica Deus. Por exemplo, eu sou cheio de erros, cheio de falhas. Mas Deus me ama. Quantas vezes você já errou, você diz assim, não, para mim não tem mais jeito. E de repente veio Jesus e mudou tudo. Quem mudou a sua vida, foi Jesus ou foi a Bíblia? Olha que coisa extraordinária. Quando Jesus chama Pedro, quem é que salva Pedro? Jesus. A Bíblia Sagrada, o primeiro livro, o livro de Marcos, se não me falha a memória, do Novo Testamento, só foi escrito cerca de 60, 70 anos depois de Cristo. E antes disso, Jesus já salvava. Abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 7. Diga. O quê? Sim. 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 Yuli, eu vou te mostrar um texto na Bíblia Sagrada que Paulo diz assim, se não me falha a memória, a carta aos Gálatas. Paulo diz assim, quando subi para Jerusalém para encontrar os apóstolos, não encontrei outros senão Tiago, irmão do Senhor, e Pedro. Tiago, João e Pedro. Se não me falha a memória, é assim o texto. Mas depois eu vou te procurar com exatidão. Olha o que Paulo diz. Se esses caras foram alguma coisa em outro tempo, não sei, mas agora não me acrescento em nada. É como eu e você. Nós estamos servindo ao Senhor Jesus. Aí a Valdirene nos conhece. Certo? Nos conhece. E ela ouve falar de mim e de você que nós somos servos fervorosos do Senhor. Aí a Valdirene se afasta de nós por alguns meses ou anos, de repente ela volta para nos conhecer e vê que a gente já não é mais aquilo que a gente foi. Que a nossa fé esfriou. Não é porque era Pedro, ou porque era Paulo, ou porque era João. É porque foram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas não é porque eram guiados pelo Espírito Santo de Deus que só faziam a vontade de Deus. Tanto é que tem uma briguinha, né, que a Bíblia relata, uma discussão entre Pedro e Paulo. É como eu e você. Tem dia que a gente não quer vir para a igreja, sim ou não? Nossa vontade é de ficar em casa, sim ou não? Se hoje que para nós é tudo fácil, imagina para eles que era perseguição e tinha que fazer. Eles tinham um motivo para dizer, vamos ficar em casa? Mas eles diziam, vamos pregar o evangelho. Vamos lá? Você coloca para mim Atos 9. Vamos ver a conversão de Saulo ou Paulo. Porque o Atos dos Apóstolos vai tratar muito sobre a vida de Paulo. Na verdade, já começa falando desde o capítulo 7, né? Da morte de Estevão. Mas nós vamos ver no capítulo 9 a conversão dele. Vamos lá. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês antes de eu terminar a leitura. O relato da conversão de Paulo não está só no capítulo 9. Está no capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 26. Amém? Capítulo 9, 22 e 26. No capítulo 22 e 26 é o próprio Paulo quem está falando essa narrativa. Ok? Ele está testemunhando. Vamos lá. Verso 2. E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que
Se encontrasse alguns deste caminho, sublinha aí para mim, deste caminho. Era assim que eram chamados os primeiros cristãos, não eram chamados cristãos, eram chamados os do caminho, a seita do caminho. Por isso que está caminho aí na sua Bíblia com um C maiúsculo, sim ou não? Era assim que eram chamados os cristãos, não existia a palavra cristão. Eles só foram chamados cristãos porque Paulo foi pregar em Antioquia e o camarada era top. Aí olharam para eles e, cara, tu é parecido com Cristo, então agora a gente vai chamar vocês de cristão. Olha que honra. Mas eles eram chamados de seita do caminho. Quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aqui é o caminho literal, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, cadê o cavalo? Quantos já ouviram pastores pregar que Paulo caiu do cavalo? Cadê o cavalo daqui, gente? O cavalo correu antes, né? Viu a luz e correu antes. Vamos lá. Mas é aquele negócio, quando você vai contar o relato, para um você conta de um jeito, para o outro se acrescenta, para o outro se acrescenta e assim vai. Só que assim, sempre na Bíblia esteve assim. O problema é quem vai pregar. Aliás, o problema não é nem quem vai pregar, o problema é quem está aí que não confere. Por isso, amados, que você deve deixar a Bíblia Sagrada. Eu peço para você trazer papel e caneta quando a gente está pregando, para que você anote. Não venha para cá simplesmente para você ouvir, não, você precisa anotar. Porque lá fora alguém vai perguntar para você algumas coisas e você não vai saber responder. Mas se você tiver anotado, você vai dizer, espera só um pouquinho, amanhã eu te trago, porque tenho tudo anotado lá em casa, você pode não saber na hora. Mas se você tiver anotado, você vai saber responder para qualquer pessoa que perguntar a razão da sua fé. Amém? Vamos lá. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo ouviu o quê? Paulo se converteu a quê? Uma doutrina ou uma pessoa que falou com ele? Cadê a Bíblia? Fala para quem está do seu lado. Jesus quer falar com você. Não, fala mais forte. Fala. Jesus quer falar com você. Irmão, hoje em dia as pessoas estão muito mais preocupadas em assistir pregações no YouTube do que entrar no quarto, fechar a porta e falar com Deus. Irmão, nós precisamos orar mais. Jesus quer falar conosco, mas sabe qual que é o nosso problema? A gente dispara uma metralhadora quando a gente começa a orar e a gente não para ouvir Deus. A gente quer que Deus fale conosco, mas a gente só quer falar. E daí a gente diz, amém, Senhor. Tchau, vai dormir ou vai fazer qualquer outra coisa. Você não para ter aquele tempo de ficar ouvindo um hino e ficar concentrado, esperando Deus falar. A gente não tem esse hábito. E é isso que a gente precisa fazer. Deus quer falar, Jesus quer falar, mas eu e você não temos tempo para ouvir. Aí a gente fica pensando, por que o fulano de tal lá tem mais experiência com Deus do que eu? Porque ele para mais para ouvir. Saulo estava fazendo o quê? Perseguição, sim ou não? Agora Deus aparece para ele, para mostrar para ele que o que ele estava fazendo era errado. Olha que coisa interessante. Vamos ler, verso 5. E ele disse, quem és, Senhor? Paulo se referiu a quem? A uma pessoa, a pessoa de Cristo. E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu... Então Paulo se converte não a uma doutrina, mas ele se converte a uma pessoa. Meu irmão, minha irmã, você não pode se converter apenas na Bíblia Sagrada. Você tem que ter o teu tempo de oração com o Pai. Nada vai substituir as tuas experiências. Sabe quando é que você vai começar a ter experiência com Deus? Quando você começar a orar e praticar aquilo que Ele te ensina. Aí vai ser todo dia diferente.
Pastor, não é fácil. Se fosse fácil, você aqui não estaria. Mas se ele te escolheu, você precisa entender que isso é privilégio. Porque daqui a pouco, querido, tudo isso aqui vai passar. Tudo vai passar. E nós estaremos com ele. Amém? Então olha o que aconteceu. Paulo era fariseu de fariseus, entre os da sua geração, o texto bíblico ele mesmo relata na carta aos Coríntios, que ele excedia em todos no que diz respeito a conhecimento. Mas ele conhecia o que ele conhecia? Palavra. E o que adiantou? Nada. Continuou cego. No grego, essa luz que apareceu para ele no verso 4, aliás, no verso 3, se não me falha a memória, essa luz que aparece para ele no grego é relâmpago. E se nós voltarmos para os textos dos evangelhos, nós vamos ver que Jesus disse assim: o Filho do Homem virá como um relâmpago. Então foi Jesus mesmo que veio para Saulo e disse: Saulo, por que me persegues? Por quê? Porque havia uma doutrina que dizia que ele tinha que ser perseguidor. Então, se nós formos fazer tudo que está escrito aqui, amados, não sobra ninguém aqui dentro. Nenhum de nós. A começar pela carne, né? Que muitos se assustaram alguns meses atrás aí, achando que não podia comer carne. Quem aqui gosta de comer carne de porco? Levanta a mão. É bom, não é? Quem gosta de comer estrogonofe? Levanta a mão. É bom, né? Isso é proibido, sabia? Pela lei é proibido. Está vendo só? Deus, existem coisas aqui que é o próprio Deus falando, é o próprio Senhor Jesus falando, como esse texto que eu estou mostrando para vocês. Por isso que eu digo que a Bíblia, ela contém a palavra de Deus. Mas ela, na sua totalidade, não pode ser. Senão eu estou resumindo Deus a apenas isso aqui. Deus é muito mais do que isso. É isso que às vezes as pessoas não entendem. É isso que eu não entendi. Quando há um tempo atrás, eu fiquei muito irritado quando eu vi o camarada chamado Vitor Azevedo falar sobre isso. Eu fiquei irritado, que daí você vai estudar teologia e ele foge totalmente da teologia para falar de Bíblia. E aí é onde os teólogos, como eu, vamos assim dizer, batem de frente. Só que Bíblia é diferente de teologia. Porque você pode criar teologia a partir de perguntas, pensamentos, sem usar a Bíblia. Então o que eu estou te falando é de Bíblia, não estou te falando de teologia, não. Então Paulo, que é o camarada que mais escreve livros no Novo Testamento, no tempo da graça, ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, dura coisa para você lutar contra quem é mais forte do que você. Às vezes, queridos, eu e você não estamos na condição que Deus queria que nós estivéssemos, porque a gente fica lutando para não obedecer. Nós ficamos cegos. Olha o que aconteceu com Paulo. Paulo achava que enxergava, sim ou não? Mas olha o que acontece com ele. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Aqui é onde a maioria dos crentes erram. Ele fez uma pergunta para o Senhor, certo? O que queres que eu? E ele esperou Jesus falar. Sim ou não? Nós não. A gente faz uma pergunta para o Senhor e Deus não responde na hora que a gente quer, porque a gente acha que Deus é empregado. Aí a gente vai fazer aquilo que a gente pensa que Deus gostaria que a gente fizesse. Igualzinho Marta e Maria, lembra? Convida Jesus para vir para casa, mas deixa Jesus lá na sala e fica lá na cozinha. Depois vai reclamar com Jesus ainda. Então nós precisamos ter um encontro, queridos, com a vida de Deus, com a vida do Senhor Jesus. E a vida do Senhor Jesus não se dá apenas com você lendo a Bíblia Sagrada, não. Se dá com você praticando aquilo que você já sabe. Se dá com você orando.
tirando um tempo separado para ele, um tempo no secreto. Olha o que acontece. Verso 7. Aliás, verso 6. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra e lá te será dito o que te convém fazer. Irmão, olha isso. Jesus para o camarada bem no caminho, sim ou não? Jesus fala para ele: para de me perseguir, sim ou não? Jesus diz para ele: não adianta você lutar contra quem é mais forte que você, camarada. Sim ou não? Aí, olha só, ele pergunta: Senhor, o que o senhor quer que eu faça? Olha o que Jesus fala, irmão. Entra na rua. Entra na cidade e fica lá. E lá irão te dizer o que você tem que fazer. Jesus só disse para ele entrar na cidade. Hoje ele diz para mim e para você: vá lá para a igreja, porque lá vão te dizer o que você tem que fazer. E lá na cidade, Deus já tinha levantado Ananias, homem de Deus, cheio de fé, cheio do Espírito Santo. E ele ficou lá numa casa, irmão, olha, ele fez uma pergunta para o Senhor Jesus: que queres que eu? Jesus não respondeu. Sabe o que Paulo fez? Olha o que está escrito no texto. Coloca aí para mim, verso 7. Não, verso 7 não. Mas vamos continuar lendo. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Verso 9. O que ele fez? Olha lá. Quem pode ler? Ele faz uma pergunta para Deus, o Senhor Jesus. Jesus não responde. O fato de Jesus não responder faz ele jejuar e orar 3 dias. Aí você quer que Deus te responda, mas você não jejua. Você quer que Deus te mande uma resposta, mas como é que Deus vai te responder se você não faz nada? Você não se santifica, porque o que Ele está fazendo é santificação. Eu me abstenho daquilo que gosto para ter aquilo que desejo. Ou aquilo que mais desejo, que é a presença do Senhor. Eu e você, a gente pede uma resposta para Deus e a gente continua murmurando. Ao invés de jejuar e orar, a gente vai murmurar. Ah, Deus não me respondeu ainda. Ah, Deus, ah, Deus, ah, Deus. Irmão, olha aí o ensinamento. Oh, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Entra na cidade, lá vão te dizer o que você vai fazer. O que te convém saber. Aí o que o camarada faz? Obedece. Entra na cidade. Aí lá na cidade onde ele estava na casa, Ananias vem. Antes de Ananias vir, ele está jejuando 3 dias e 3 noites. Para ouvir uma resposta de Deus. Uma resposta. A gente faz um propósito de 3 horinhas sem comer, a gente já acha demais. Vai fazer um jejum que... Jejum é 24 horas. O restante é propósito. Pode falar o que quiser. Jejum é 24 horas. O restante é tudo propósito. O camarada jejua 3 dias. Verso 9. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Jejum. E havia em Damasco, verso 10, um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ah, eu tinha que falar um negócio aqui para vocês não vão suportar. Quantos dias? 3 dias. Num quarto, numa casa, sem sair, sem falar com ninguém. Sabe o que Jesus fez com Paulo? O que aconteceu com ele na cruz? Não pegar. Jesus ficou? E Paulo?
Paulo morreu espiritualmente para a letra e ao terceiro dia ressuscita para Cristo. Vocês ficam me olhando, vocês não dão glória a Deus, dá uma raiva. Eu conto coisas para vocês que pastores pagariam uma fortuna para ouvir. Fala alguma coisa, Carla. Olha que coisa extraordinária. Diga um aleluia, Alexandre. Vamos saber que você está aí. O camarada, a tipologia de ele ficar 3 dias jejuando, 3 dias sem ver, é a morte espiritual de Paulo. E agora a ressurreição para a vida. Porque quando Ananias chega, coloca lá o verso 11. Aí Deus está falando com Ananias. Paulo está lá terminando o jejum dele. E o Senhor está falando com Ananias, dizendo, levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta aí em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está... Eu e você pedimos uma resposta e ficamos murmurando. Paulo estava orando e nós murmurando. Quer uma resposta de Deus, mas não faz nada. Nem obedecer quer. Vai para o culto hoje? Não vou. Vou domingo. Como é que vai ouvir Deus falar? Próximo. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado... Porque ele está jejuando, Deus está mostrando para ele o que vai acontecer. Não, você não pegou o esquema. Quando você ora, quando você jejua, o correto, quando você faz do jeito que Deus está mandando você fazer, Ele te mostra uma visão. Essa visão aí, ó, e numa visão, o texto está falando de Paulo, que ele está orando, e ele está vendo Ananias chegar. A resposta que ele perguntou lá para Jesus, ele está tendo em visão. Deus quer te mostrar coisas tremendas, coisas que podem acontecer na sua vida, mas se você jejuar e orar. Olha lá. E numa visão, viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a... Irmão, ele sabia quem era Ananias? Jesus não disse. Mas ele está vendo a conversa de Deus com Ananias, que o Senhor Jesus teve com Ananias. Sabia até o nome do camarada, ó, para que tornasse para que saísse da casa, saísse do sepulcro, saísse da cova. Tem hora que Jesus vai falar direto comigo, com você. Mas tem hora que ele vai mandar alguém. Mas para ele mandar esse alguém, nós precisamos orar. Nós precisamos jejuar. Precisamos fazer, ó, qual foi a pergunta de Paulo para Jesus lá na estrada? Que queres que eu, antes de fazer, obedeça. Quantas coisas Jesus já mandou eu e você fazer e a gente não faz? Ó, exemplo, pede perdão para sua esposa, pede perdão para o seu marido, pede perdão para os seus filhos, mas a gente empina o nariz e não obedece. Como vai falar? Pede perdão para o seu chefe. Pede perdão para o seu colega de trabalho. Não pede. Pede perdão para o seu vizinho. Não pede. Como Deus vai agir? E detalhe, olha só. O Senhor Jesus mandou ele entrar na cidade, certo? Como é que ele ia entrar na cidade se ele estava cego? Pela primeira vez, Paulo agora vai ser humilde. De permitir que alguém carregue ele. Quantas vezes pessoas vêm para a igreja e na hora que o pastor diz assim, ó, vira para o seu irmão e faz uma oração por ele, a pessoa pensa assim, não, eu vou orar melhor. Eu estou bem. Está bem nada. Miserável, pobre, cego e nu, como está escrito lá no Apocalipse. Agora, a primeira lição que o Senhor Jesus vai ensinar para Paulo, mansidão e humildade. Igualzinho lá em Mateus capítulo 11, verso 29 e 30. Aprendei de que sou e
Primeira lição que Jesus Cristo quer ensinar para mim e para você. Mansidão e humildade. Está ensinando para Paulo. Você que nunca dependeu de ninguém, agora tem que ser carregado. E nós temos que ser humildes, porque tem momentos da nossa vida que se não fosse a oração dos irmãos, não é porque eu sou pastor, querido, que eu sou melhor que você, não sou não. Tenho muitos problemas na minha vida, muitas coisas que ainda preciso acertar e consertar, e eu preciso que você ore por mim. Assim como nós oramos por você. 13, vamos lá. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. 15. Agora o que Jesus vai falar. Essa é a desculpa quando Deus diz assim, vai lá falar com aquela pessoa que você não gosta. Sabe aquela pessoa que te prejudicou? Vai lá e fala para ela que eu amo ela. Vai lá e leva a cura para ela. Mas eu e você não gostamos. Eu não gosto daquela pessoa, porque ela me fez mal. Por mim que vai para o inferno. É mais ou menos o que Ananias está dizendo. Senhor, o senhor não sabe que ele está matando vários cristãos? Como é que eu vou lá agora? Irmão, quando Deus fala, olha o que Deus diz. Quem pode ler ali para mim? Então, André, faz alguma coisa. Qual que é a primeira palavra? Fala para quem está do seu lado. Vai. Não, fala mais forte, fala vai. Quando Deus fala vai, irmão, vai. Não fica questionando. Porque eu e você, a gente quer bitolar Jesus, né? Jesus, o senhor tem que passar por esse corredor aqui. Porque se o senhor passar por aqui, está errado. Irmão, Jesus perguntou a opinião de Ananias? Hã? Então por que você quer dar a sua para ele? Ah, meu Jesus, mas esse mais, irmão, condena a gente. Né, dona Alexandra? Canta tal hino. Não, mas tem que ser eu. Diaconato, né, Val? Ah, mas tem que ser eu. Não. É você e ponto final. Irmão, Deus não discute, Deus manda dar uma ordem. Vai. Continua, André. Vai. Porque esse é para mim um vaso escolhido. Ó, é para quem? Para quem? Então, se é para Deus, por que você quer mudar os pensamentos de Deus? Irmão, eu posso não ser importante para você, mas eu sou para Jesus. Eu posso não ser o pastor que você desejava, mas eu sou o pastor que Jesus mandou para cá. Eu, de repente, poderia não escolher você para estar aqui hoje, mas foi Deus que escolheu você para abrir os teus olhos. E eu louvo a Deus, sabe por quê? Em 1 Coríntios, capítulo 1, está escrito, 1, 27 e 28, está escrito assim, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolhe as que não são para confundir as que são. Irmão, amanhã você vai ensinar isso aqui para pessoas e as pessoas vão dizer, como é que você sabe tudo isso? Onde você estudou teologia? Porque normalmente é assim que vão dizer. Aí você fala assim, eu não estudo teologia, estudo Bíblia. Estudo vida de Cristo. Mergulho na vida de Cristo. Continua, André. Para levar o meu nome dentro dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. Ó, para fazer aquilo que você não tem coragem. Ananias estava trancado numa casa. Então Deus vai escolher pessoas, através de mim e de você, pessoas que têm coragem de fazer aquilo que a gente não tem. Se o pessoal do louvor, Deus olhar para eles e perceber que eles não estão se aperfeiçoando, daqui a pouco Deus manda outros. Aquilo que era para Ananias fazer, que era para Pedro fazer, ninguém queria fazer. Deus disse que ele ia levar a palavra para onde? Para onde? Para os gentios.
Era muita gente sem evangelizar. E o Senhor Jesus olhou do céu. Estevão, que era o homem corajoso, agora estava morto. Que era para ser o 12º apóstolo. E Paulo deu o voto de Minerva para ele morrer. Por isso que as vestes daqueles que mataram Estevão vieram parar nos pés de Paulo. Aí entra aquela frase que a gente mostrou ali. Aquilo que eu interrompo, quando eu interrompo a obra de Deus na vida de alguém, aquilo que eu interrompi passa a ser minha responsabilidade. Quando ele deu o voto de Minerva dizendo, matem Estevão, Deus estava dizendo lá no céu, você vai matar ele, mas agora a responsabilidade é sua. Quando você diz que alguém não pode fazer algo para o Senhor Jesus, porque você acha que ela não pode, a partir daquele momento a responsabilidade passa a ser sua. O Senhor vai cobrar de você aquilo que você não deixou outra pessoa fazer. Isso vale a começar por dentro da nossa casa. Eu não quero que a minha esposa vá para o culto. Eu não quero que os meus filhos vão para o culto. Eu não quero ir para o encontro. Isso e aquilo. Não quero que o meu marido vá. Irmão, a responsabilidade é sua. Tudo que acontecer de errado com esse familiar, a partir daquele momento que você disse não para aquilo que o Senhor está fazendo, a responsabilidade é sua. Aí não adianta culpar o líder de jovens, não adianta culpar o líder de casais, diaconato, louvor, não adianta. 15. Aliás, 16, perdão. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ou seja, aquilo que Ananias falou era verdade. Mas agora Deus escolheu aquele que perseguia para ser perseguido. Eu, não sei você, mas eu, quantas vezes usei a expressão, esses crentes do demônio. Esses crentes do rabo quente. Eu acho que nessa mesma hora que Deus usou essa expressão comigo. Ele vai ver como é difícil pregar o evangelho. Ele vai padecer pelas mesmas coisas que ele fez outras pessoas padecer. Está lá, ó. Verso 17. E Ananias? Então fala assim para quem está do seu lado. Se Ananias foi e deu tudo certo, vá você também. Quando o Senhor ordenar, vá. Uma paz que excede todo entendimento. Você fica, parece que pisando em nuvens, né? Glória a Deus. Uhum. E se você não vai? E posso fazer uma pergunta para você? Mas me responda com sinceridade. Você não fez o mesmo questionamento de Ananias? O questionamento pode haver, mas tem que haver aquilo ali, ó. E Ananias? O que você tem? Você tem doutrina? O segredo está em? O segredo não está no livro, o segredo está em eu viver aquilo que Jesus falou. Ó,
Presta atenção. Olha lá. E Ananias foi e entrou na casa e impondo-lhe as mãos disse. O que ele falou? O que ele falou? Qual que é a primeira palavra? Dá um glória a Deus, Fabíola. A partir do momento que você decide obedecer, o rancor, o ódio vai ficar tudo para trás. Ele já chegou chamando o cara perseguidor, André. O cara que queria matar ele, o cara que estava indo para Damasco para matar ele. Chegou chamando o cara de irmão. O cara que provavelmente tinha matado muitos irmãos, pessoas conhecidas dele. Agora ele chega diante do camarada e diz, irmão, o cara estava cego, fraco, 3 dias sem comer, sem beber. Ele podia matar Paulo. Mas ele chega chamando o cara de irmão. Exato. Ó, André, louvado seja Deus por essa colocação. Quantos de nós aqui, ó, quando a gente vê uma pessoa que nos fez mal sofrer, a gente diz, bem feito, é Jeová na causa. Exato, tá pagando, miserável. Pisa, Jesus, queima isso aí. Ao invés da gente estender a mão para ajudar, olha o que ele fala, irmão Saulo, o que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver. Ao invés da gente estender a mão para a pessoa e dizer assim, fulano, você pode ter uma situação agora, mas eu conheço um Jesus que está mudando a minha vida e pode mudar a sua. Como você fez para essa mulher. Você tinha tudo para esculachar com ela. Mas ao invés de esculachar, a gente chama de... Olha só. Irmão, imagina Saulo naquela hora. Fraco. Chorando. Muito provavelmente devia estar chorando. Quando Ananias disse, irmão Saulo, ele deve ter lembrado da visão que o Senhor tinha dado para ele. Porque, irmão, isso é maravilhoso. Eu não sei o que aconteceu na sua vida, se já aconteceu, mas eu creio que já aconteceu. Quando você precisava ouvir Deus falar. E que Deus enviou alguém, um pastor, um irmão, ou qualquer pessoa, orar por você, quem sabe, uma mensagem pelo WhatsApp, e você se emocionou e começou a chorar. Que aquilo que você pedia estava acontecendo. Ali. Comigo já aconteceu várias vezes. Imagina como Paulo, quando ele ouviu os passos de alguém que disse para ele, irmão Saulo. Você é forte, você tem que escrever isso aí, cara. Ó, Atos capítulo 9, verso 17. Isso aqui, só esse versículo dá uma mensagem. Não leve morte, leve vida. Mas Jesus é a vida. Quando você leva Jesus para alguém, você está levando vida. Eu estou olhando daqui para lá agora, e eu estou vendo que vida está brotando nos seus olhos. E essa vida é Cristo. E isso é o mais importante para mim e para você. Levar Jesus para as pessoas. Pare de querer levar a Bíblia. Fale daquilo que Jesus está fazendo na sua vida, de como isso está mudando, como está te transformando, como a presença de Jesus está te transformando. Ananias não tinha a Bíblia, mas ele tinha Cristo. Então, antes de querer falar da Bíblia, fala daquilo que você está vivendo. Olha o que Ananias disse. Irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Ou seja, eu já tive uma experiência com Cristo, com aquele que te encontrou, e agora ele me enviou aqui para que você comece a ter as tuas experiências com ele. Porque ele disse, ó, para que tornes a ver e sejas...
Gente, isso aqui é demais. Isso aqui é tremendo. Aleluia. Você está percebendo aqui que testemunhar é diferente de pregar? Ananias está fazendo o quê? Testemunhando. Aquele que te apareceu no caminho, me enviou aqui. É assim que você tem que fazer com as pessoas lá fora. Pare de falar de Bíblia. Fala de Jesus, o que Ele está fazendo na sua vida. Chega na hora e esquece, né? Muitas vezes, né? Gente, olha isso. Fala para quem está do seu lado. Testemunhar é muito mais importante do que pregar. Olha o que Jesus diz no livro de Atos. E sereis minhas, não pregador. Isso aqui que eu faço com você é ministério. Deus colocou isso sobre os meus ombros. Talvez esteja colocando sobre o ombro de alguns aqui também. Eu não sei. Mas testemunhar para qualquer um, querido. Testemunhar qualquer um pode. Falar do que Jesus está fazendo na sua vida. Isso é maravilhoso, isso não tem preço que pague. É isso que Ananias está falando para ele, ó. O Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou. Ou seja, eu tive uma experiência com Ele, Ele me mandou aqui para que agora eu te abençoe e você tenha as tuas experiências com Ele. Você seja cheio do Espírito Santo. É isso que você tem que falar para as pessoas da mesma forma que eu, quando antes de conhecer o Senhor Jesus, estava vivendo uma vida assim, assim, assado, onde nada dava certo. Agora eu vim aqui porque Jesus mandou testemunhar para você. E o que Ele fez na minha vida pode fazer na sua e muito mais ainda. Então, olha que coisa interessante. Testemunhar é diferente de pregar. É falar das experiências que tenho com Cristo, contar o que Ele está fazendo em mim e através de mim. A Bíblia nem existia e Jesus já salvava. Não tinha igreja e Jesus já salvava. Olha que coisa interessante. Tinha igreja já ou não? Mas Jesus já salvava. Então não espere você conhecer toda a Bíblia. Aquilo que você já sabe, viva. Aquilo que Jesus começou a fazer na sua vida. Quando você vem para o culto, você sente aquela presença. Deixa transbordar, deixa fluir. Às vezes você quer que Deus te dê dons, por exemplo. Tem gente que, assim como eu no passado, você ora, Senhor, me dá o dom de curar. Aí você fica, com um perdão da palavra, enchendo o saco do Senhor. Toda vez dizendo, Senhor, me dá o dom de curar. Mas quando chega uma pessoa doente do seu lado, você fica remédio. Vai no velhinho do batalhão ali que o homenzinho é fera. Aí você esquece daquilo que você pediu. Como é que você vai saber se você tem o dom de curar se você não ora? Se você não impõe as mãos? Você nunca vai saber. É a mesma coisa, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tirar esse negócio, essa doutrina falsa da sua mente. Esqueça de que a única forma de você ser cheio do Espírito Santo, ou a evidência de você ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, é o falar em línguas. Esqueça isso. Tem pessoas que são batizadas, são cheias do Espírito Santo, mas não falam em línguas. Tem outras reações, tem outros dons, misericórdia, serviço, fazem outras coisas maiores. Porque a Bíblia diz que aquele que fala em línguas fala diretamente a Deus e edifica-se a si mesmo. Então, de que adianta você falar em línguas se você não está ajudando em nada aqui? Por exemplo, entrou uma pessoa aqui que não é convertida. Se ela entrar nesse ambiente e tiver todos nós aqui falando em línguas, o que vai edificar a vida dela? No mínimo, ela vai se assustar e vai dizer, eu estou fora. Estão falando umas línguas aí que eu não entendo. Por isso, Paulo já recomenda, dizendo assim, tenha alguém que interprete. Mas são muitas as manifestações do Espírito Santo. Exato. 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 A gente julgava o quanto as pessoas dentro de si se achavam menores do que as outras porque não falavam em línguas.
Se bem que tem algumas religiões aí, né? Que dizem, não, se você não falar em línguas, você não é espiritual. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse se não tivesse amor, tem gente que ama tanto, mas não fala em língua. E daí? Olha o que Paulo está dizendo. E Deus é? Não adianta falar. Eu tenho que ser, ter e ser. Ter a presença e ser, de fato, um Cristo para o meu próximo. Amém? A igreja ela vai nascer com a presença do Espírito Santo. E para ter a presença do Espírito Santo, o que eles fizeram? Atos capítulo 2. O que eles fizeram? Estavam todos juntos. Fazendo o quê? Orando. Orando. E de repente, veio do céu um som. Como que de um vento impetuoso. E pasme você, as línguas que está escrito ali, não são línguas dos anjos. São idiomas diferentes. Coloca o texto na tela para mim. Volta lá um pouquinho na sua Bíblia aí. Atos capítulo 2. Atos 2, 2. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente ou impetuoso, e encheu toda a casa. O som encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas. Irmãos, como que de fogo. Não tinha coisa igual. Eles falaram como que de fogo para que se assemelhasse à visão que eles tiveram. Por isso que o texto diz, como que de fogo. Não tem, a coisa mais parecida que tinha era fogo, mas não era fogo. Era algo muito mais extraordinário. Olha lá. As quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Agora, olha só, vamos ver quantas línguas eles começaram a falar. Adianta aí para mim, Yuli, coloca aí o verso 9. Olha quantos idiomas eles começaram a falar. Partos 1, Medos 2, Elamitas 3, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, vai passando. Frígia, Panfilha, Egito, Líbia, Cirene, romanos, judeus como prosélitos, 11. Cretenses, árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Se não me falha a memória, são acho que umas 16, 17, né? Se for contar tudo. Irmãos, eram outros idiomas. É diferente do dom de línguas. É você falar em espanhol. Eu nunca vou me esquecer de uma cena, uma diaconisa. Hoje já dorme no Senhor. Eu nunca vou me esquecer, 70 anos. E brigava para trabalhar de diaconisa. Eu nunca vou me esquecer daquela cena. Nós estávamos orando assim, e ela estava bem no canto assim, e ela se emocionou, porque viu uma sobrinha dela ser cheia do Espírito Santo. Uma senhora de 70 anos, irmão, nunca havia saído da cidade de Caçador. Os últimos anos da vida dela, infelizmente, foram no hospital em Florianópolis. Irmão, nunca havia saído de Caçador. Uma senhorinha assim, cabelo bem grisalho. Começou a chorar. Eu estava orando pela sobrinha dela, e ela estava atrás, querendo trabalhar. Olha só, com a mãozinha assim, cuidando. E a sobrinha dela foi cheia do Espírito Santo, e ela começou
a unção que estava sobre a sobrinha dela veio sobre a vida dela. Ela começou a falar em espanhol. Irmãos, eu fiquei apavorado. Eu olhei assim com esses dois olhão assim e falei, meu Deus do céu, o que é isso? Ela começou a falar em espanhol de uma forma, querido. Eu fiquei olhando assim, né? Dei um passo para trás, fiquei olhando, falei, meu Deus do céu, o que é isso? Parei. O culto rolando e eu observando ela assim, atônito. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? E ela chorava, escorria as lágrimas assim. E ela falando em espanhol. Falei, meu Deus, como o senhor é lindo. Aí rolou uma inveja gospel, né? Preciso confessar. Deus, deixa eu falar também. Irmão, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Uma das coisas mais lindas que eu vi. Então, essas línguas do batismo de Pentecostes não foram línguas estranhas para falar na língua de Deus e dos anjos. Foram para falar outros idiomas. Está na Bíblia, é só ler. Quantas vezes nós somos enganados? E disserem para nós, foram falar nas línguas dos... Não foram, não, está aí, olha os idiomas aí. Oi? Cada um entendia na própria língua. Olha lá, ó. Aliás, coloca para mim o versículo 8. Coloca aí. Vê lá, André. Na nossa. Porque eram esses homens dos vários idiomas, estavam se questionando, como que a gente ouve esses caras falar? Aí Pedro, lá no final do 16, 17, vai dizer, ele se levanta, onde é que está aqui? No 14, Pedro se coloca de pé, e ele diz, irmãos, olha lá, ó, porém, pondo-se de pé, com os 11 levantou a sua voz e disse, homens, judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. 15. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e... Irmão, de que adianta eu te dar uma profecia em uma língua que você não entende? Hã? Você pode ficar contente, sim ou não? Mas de que vai adiantar se você não sabe a interpretação? Então, essa profecia do livro de Joel, Deus está dando para eles que eles entendam na própria língua. Por isso, no verso 8, ele diz assim, como eles estão falando no nosso próprio idioma? Se eles não sabem falar. A gente conhece essas pessoas. Eles nunca saíram daqui. Nunca estudaram. Como é que eles estão falando na minha língua? E na língua do fulano? E na língua do ciclano? E na do outro lá, que nós nem entendemos. Olha que coisa maravilhosa. Era isso que estava acontecendo aqui. Exato, tradução simultânea. Né, traduzindo em miúdos, que nós conhecemos hoje. Uma conferência online com pessoas de vários países, mas com tradução simultânea. Esse negócio de tradução simultânea foi Deus que inventou, olha aí. Só copiaram da Bíblia. Olha que coisa interessante. Então a nossa vida muda quando Cristo tem liberdade para agir em nós. Não adianta ter a Bíblia, ler a Bíblia, temos que ser a Bíblia. Lembra daquela camiseta que muitas pessoas já usaram? Eu já vi aqui em Lages, algumas pessoas dizendo, aquele dizer assim, eu sou a Bíblia que o mundo lê. De fato deveria ser, eu e você. Cada um de nós aqui. Nós precisamos ser a Bíblia. Nós precisamos ser a Bíblia para as pessoas lá de fora. Quem aqui, fala sério, seja sincero, quem aqui gosta de ler? Irmão, é ruim ler, não é? Principalmente se não tem figurinha. Né? Mas quando uma pessoa, como o testemunho da Carla,
Quando uma pessoa começa a te falar, isso aqui parece que flui da pessoa, sim ou não? Você sente algo diferente, você diz, não, tem alguma coisa diferente, eu quero aprender isso aí, eu quero estar perto dessa pessoa. Isso é quando você está sendo a Bíblia. Isso acontece quando você está sendo Cristo para aquela pessoa. Quando você está sendo uma testemunha. O Espírito Santo está te enchendo porque você teve coragem e ousadia para falar o seu testemunho de vida. Então não adianta nós termos esse livro e não fazermos esse livro vir para dentro de nós e se tornar uma vivência cristã. Isso é mergulhar na vida de Cristo. Cristo deu uma ordem, a ordem dele é aquela, vai! Quando eu obedeço, eu estou mergulhando em Cristo, e tudo aquilo que eu passo a fazer em sequência, tem o aval de Cristo. Volta lá para mim no Atos 9 lá. Atos 9, e o verso 17. Ananias foi, entrou na casa, impondo-lhe as mãos e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas, e imediatamente recuperou a vista e levantando-se foi. Vamos dar uma olhadinha aqui na ordem do Senhor Jesus. Ó, no verso 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a... Ok? Verso de número... Ó, você pode ler o 14, o 15 e o 16. Pode ler. Deus está mandando Ananias impor as mãos e fazer ele voltar a ver? Bota o 14 na tela. Aí ele está se queixando, verso 15. O Senhor diz, vai, porque esse é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis e dos filhos de Israel. 16. E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Deus mandou ele fazer Paulo voltar a ver? O Senhor Jesus mandou? Mas olha o que acontece no próximo. Coloca lá. Para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aquilo que eu faço em consequência da minha obediência, Deus coloca respaldo sobre aquilo que eu faço. Aí acontece o que está lá no verso 18, né? E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a... E levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em... Olha que coisa interessante. Ele não teve uma experiência com um livro. Ele teve uma experiência com a vida. Por isso que eu falei para vocês que esse ano tem que ser o ano da vida de Deus em nós. Nós não podemos mais apenas ter uma experiência com um livro. Devemos sim saber o que está escrito. Mas a experiência não pode estar baseada só numa escrita. Tem que estar no espírito por trás da letra, que gera vida. E é tão interessante que a partir desse momento, pelo fato dele ter dado o voto de Minerva para a morte de Estevão, o ministério que estava sobre Estevão passa para ele. Estevão estava pregando para os gentios quando foi morto. Quando foi pego, foi ouvido e depois foi apedrejado. Agora, aquilo que ele deu o voto de Minerva para matar Estevão, aquilo que ele interrompeu passou a ser responsabilidade dele. Por isso Deus diz, ele vai ter que ir para os gentios. Vai ter que falar com os reis. Era para Estevão, mas já que ele quis interromper, agora vai ele. Irmão, se nós voltarmos lá para Gênesis capítulo 4, a gente vai ver um paralelo muito interessante sobre isso que eu estou falando para vocês aqui. Quando Adão gera Abel e Caim, Adão e Eva geram Abel e Caim, eles tinham dons.
E esses dons, na vida de Caim, era comércio e construção civil. E na vida de Abel, era agricultura com pecuária e louvor. Quando Caim mata Abel, a responsabilidade da música e da agropecuária passa para Caim. É por isso que a gente escuta funk hoje. Foi cair na mão dos cainitas. Aquilo que era responsabilidade de Abel, passou a ser responsabilidade de Caim. Aí você vai ler em Atos capítulo 4 e 5, que Caim teve filhos. Jubal e Jabal. Vamos ver? Senão você fica me olhando com esses olhos de coruja aí, você não quer conferir? Eu tenho muita coisa para te falar, não passei nem da primeira página ainda. Capítulo 4. Verso 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu Enoque. A primeira cidade, quem construiu, cidade mundial, primeira cidade no mundo, o nome da cidade foi Enoque. Primeira cidade construída, o nome do filho de Caim. Aqui eu provo para você que um dos dons dele está sendo expresso, construção civil. Agora vamos lá. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael. Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e a outra era Zilá. Aqui, queridos, há um grande contexto aqui. Ele pega 2 mulheres para quê? Para que ele pega 2 mulheres? Uma era para somente dar prazer e a outra para dar filhos. Poligamia com os filhos de Caim. As cobras. Naquela época, ele pegou 2 esposas para quê? Uma para dar prazer e a outra para dar filhos. Olha como o pensamento era diabólico. Só que olha o que acontece. Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e tem. Nesse intervalo aqui, nós precisaríamos ir lá para a carta aos Hebreus, que eu vou ir semana que vem, talvez se der tempo. Por quê? Porque lá na carta aos Hebreus, Paulo vai dizer, o sangue de Abel clama pelos seus dons. Então o sangue de Abel não clamou só pela salvação de Caim, mas também clamou, dizendo, Deus, o que acontecerá com os dons que o Senhor me deu? Aí Deus, os dons que em tese morreram em Abel, Deus tira e coloca em Caim. E fica com Caim até a sua descendência. Quando nasce esse camarada chamado Jabal, o primeiro, né? Verso 21. E o nome do seu irmão foi Jubal. Este foi o pai de todos que tocam harpa aí. A música foi cair na mão dos cainitas. Por isso que a gente ouve tudo que é tranqueiro de música aí hoje. Aí vem a bênção, porque Deus dá outro filho para Adão, chamado Sete. E Sete tem um filho, chamado Enos. E quando esse moço nasce, os dons que estavam nesses filhos de Caim passam para Enos. Quer ver? Olha só. Deixa eu ver aqui. Verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela deu à luz um filho, e chamou seu nome Sete. Porque disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel. Outro filho em lugar de... Então os dons tinham que vir para ele. Certo? Porquanto Caim o matou. Verso 26. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome... Então se começou a invocar o nome do Senhor. Ou seja, os dons de Abel
voltam a ser usados agora da forma correta. Louvor e adoração somente a Deus. Amém? Então o que Caim interrompeu virou a obrigação dele. Só que a perversidade continuou com esses dons, né? Na sua linhagem. Aí então Deus dá outro filho para Adão, para voltar a ter adoração a ele. Mas enquanto isso, os filhos de Caim tinham a obrigação de adorar o Senhor. Infelizmente usavam a adoração para seu bel prazer. Então Deus dá outro filho para Adão, e esse vem e com o seu filho Enos, né, ou o neto de Adão, restaura a adoração e a invocação ao nome do Senhor. Está vendo como o que aconteceu lá na frente, com Estevão e Paulo, já tinha acontecido lá atrás? Top isso, né? Tudo está no Gênesis. Tudo. Amém? Deixa eu ver se eu consigo dar alguma coisinha para você em 5 minutos para nós encerrarmos. Meu Deus, isso aqui eu não posso falar hoje. Para a gente encerrar, bota na tela para mim 1 Coríntios 9:1. Por que eu estou fazendo isso com você? Estou te ensinando a verdade. Por causa desse verso aí. Vamos ver se é. 9:1? 1 Coríntios, será que eu estou errado? Não. Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Verso 16. 1 Coríntios 9:16. Olha lá. Quem pode ler para mim? Amém? Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Agora que eu e você estamos conhecendo essas verdades, ai de nós se nós não anunciarmos. Ai de nós se não anunciarmos o Evangelho. A primeira coisa que tenho, quando conheço a Cristo, é liberdade, inclusive até dele mesmo. Ele me dá um propósito e um destino. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez seja difícil de você entender agora, mas mais para frente você vai entender. Ou quinta-feira você vai entender bem. Deus não tem um propósito para cada um de nós. Porque todo mundo fala, né? Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Existe um propósito apenas, que é o propósito eterno de salvação de todos aqueles que creem no nome do Senhor Jesus. Esse é o propósito único e exclusivo do Senhor. O que existem são afazeres específicos para cada um. A gente entende a palavra propósito como sendo o nosso ministério, nosso chamado, não. O que Deus tem para todos nós juntos é um propósito apenas, que é a salvação. A morada, a estadia com Ele na eternidade. O que depois acontece é que cada um de nós tem afazeres específicos. Tarefas específicas. Você vai chegar em lugares que eu não vou chegar. Eu vou chegar em lugares que de repente você não vai chegar. Mas cada um de nós tem um afazer específico. Ananias só aparece naquele texto ali de Atos. Só aparece ali em 3, 4, 5 versículos. Depois não aparece nunca mais. Talvez o que Deus queira de mim e de você é só que a gente veio para o discipulado. E graças a Deus que a gente está aqui. Estamos cumprindo. Eu não estou dizendo que é isso que Deus quer. Sei que isso também faz parte. Mas cada um de nós lá fora vai ter um afazer específico. E nós temos que estar preparados para isso.
Então, nesse ano nós vamos mergulhar na vida de Deus. E na quinta-feira a gente vai entrar a fundo sobre isso. Amém? Vamos mergulhar mais profundo na vida de Paulo. Fica de pé no seu lugar. A sua vida espiritual irá começar quando você se encontrar com Cristo. Vou falar de novo. A sua vida espiritual irá começar quando você tiver um encontro com Cristo. Assim como começou a vida de Paulo. A nossa vida espiritual só começa depois do encontro com Cristo. Vir para a igreja é apenas o começo. Agora, ser depende de um encontro pessoal que eu tenho com Ele. E quando isso vai acontecer? Lá na minha casa. Quando eu estiver disposto a dizer, vou entrar no quarto e só vou sair de lá agora. Senhor, tal hora vai ser o nosso encontro. Como a gente fez aquela semana de oração aqui. Como disse Davi, agora eu me esqueci o número do salmo lá. Quem lembra? Que Davi disse, Senhor, a minha oração irá te esperar. De madrugada. Eu não lembro o número do salmo agora. Quando eu e você tivermos essa convicção de dizer, Senhor, amanhã eu estarei aqui de novo. É um encontro. Quando você conheceu a sua esposa, você não combinou encontro com ela? Ou foi você que combinou com ele? Digamos assim, vocês dois agora. Você foi trabalhar e ela está no centro, mas de repente você saiu do seu trabalho, você não combina um encontro com ela? Ó, me espere aí na praça. Não é assim? Ou me espere aí na frente da loja tal. E se ela não estiver lá, o que acontece? No mínimo vai ficar brabo, né? No mínimo, é assim ou não é, assim não é, Jefferson? Os casados aí. Exato. Mas o combinado era estar? E se você não cumpre o combinado, como é que fica? No mínimo dá uma raiva santa, né? Agora você imagina você combinar algo com Deus que você não cumpre. Hoje eu vou para o culto, mas chega na hora você não vai. Hoje sim, eu vou chegar lá no culto, eu vou escancarar, eu vou gritar, eu vou fazer tudo que você mandar fazer, eu vou fazer. Aí chega aqui, você não faz nada. Imagina a decepção. Porque quando você fala que vai fazer alguma coisa, você gera uma expectativa, sim ou não? Na outra pessoa. Agora imagina você, quando você não entrega para Deus tudo aquilo que você falou que você ia entregar. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus quer te matar. Jesus quer te matar. Não, nós temos que parar com esse negócio menos de mim. É nada de ti. Nada de nós. Amém? Coloca as duas mãos assim na altura do seu coração. Pai, em nome de Jesus, neste momento, nós queremos te agradecer, ó Deus, pela vida de cada pessoa que aqui está. Te louvamos e te engrandecemos, meu Deus, por cada minuto que passamos aqui aprendendo de ti. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, por estar abrindo, Senhor, os nossos olhos, ampliando, Senhor, a nossa capacidade, nos fazendo pensar, meu Pai, em tudo aquilo que temos aprendido. E que no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós possamos, de fato e de verdade, ter as nossas experiências contigo. Não queremos mais falar simplesmente de alguns textos escritos, mas queremos falar daquilo que vivenciamos, daquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, de tudo aquilo que o Senhor tem feito conosco. E assim, meu Pai, em nome de Jesus, que possamos espalhar essa vivência cristã por todos os lugares aonde nós formos. Ajude-nos, Senhor, a, de fato e de verdade, matarmos o nosso eu, para que o Senhor possa viver em nós. Que possamos falar, assim como disse Paulo, agora vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ajude-nos, Senhor, a cada dia que passa, temos mais desejo de te conhecer, que nós venhamos orar, Senhor, seja pela manhã, seja à tarde, seja à noite, mas que nós tenhamos um tempo, Senhor, contigo, um tempo para ti, única e exclusivamente para ti. E assim, ó Deus, mergulharemos em ti e viveremos de fato, como o Senhor sempre desejou, que o Senhor está fazendo morada em nós. Que assim seja, Pai. Amém. Segura na sua mão o dízimo e oferta se você vai consagrar nessa noite.
Se você trouxe o dízimo, uma oferta para consagrar. Aleluia. Irmã Valdirene, pode fazer essa oração para nós?